coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje eu estou com a intérprete Camila Thaís, né? E bora para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos falar sobre convenção de medidas, ou seja, vamos converter algumas medidas. A atenção hoje será voltada para a constante Avogadro e unidade astronômica. Bom, a constante Avogadro foi criada, né, pelo cientista Amadeu Avogadro. Por isso que tem o sobrenome dele, a constante, tá bom? Então, como é que ela é? Né? Você vai ver muito essa unidade de medida na química, né? Um pouquinho na física, porque tem aquela parte da química que vira com físico-química, né? Então, essa constante é simplesmente o número de partículas, ou seja, a quantidade de partículas que tem ali, tá? De elementares, como átomo, moléculas, íons, elétrons, prótons, presente na massa, né? O que é a massa? É o espaço que tem aquela matéria, né, que você está usando, que é diferente de peso. Por exemplo, eu vou dar o exemplo de mim mesma. Massa corporal é o que eu tenho, que você está vendo. Isso é massa corporal. E tem a grama, né, que é o peso. Né, que no caso não é grama, são quilos, né, bastante quilos até por sinal, né? Então vamos voltar à nossa matemática aqui. Então são presentes, quantidade de partículas presente na massa em gramas, ou seja, a medida é em gramas, de qualquer matéria. Nós estamos falando de qualquer matéria, seja ferro, seja água, né, presente em qualquer matéria. Essa constante foi denominada a unidade de medida mol. Então, mol é uma unidade de medida. Igualzinho tem metro, que foi determinado pelo Sistema Internacional de Medida, o metro. O mol também é uma unidade de medida, tá bom? E essa unidade de medida tem um valor fixo de 6,02 vezes 10 a 23. Então, para você entender bem como é que funciona isso, é assim. Se você tem o ferro, né? O ferro com massa atômica de 36 unidades, então imagina aí, se você pega o ferro, a molécula, né, os átomos de ferro, e colocar na balança, então a gente vai colocar o ferro na balança. Quando atingir 56 gramas, né, tiver 56 gramas, eu vou ter quantos átomos de ferro aqui? Ou seja, quantos átomos de ferro que eu tenho aqui na minha balança? Então, essa era a grande dúvida, né? E foi aonde que o Avogadro, né, determinou, porque foi uma média. A maioria dava exatamente isso, aí ele tirou uma média e criou uma constante, que foi chamada de mol, que é o quê? 10,02 vezes 10 a 23, certo? Então, passando isso da notação científica para o número decimal. Eu tenho, quando eu falo 10 elevado a 23, significa que eu tenho 23 casas decimais, tá? Então, vamos lá. Casas decimais que vai transformar em casas da parte inteira, tá bom? Então, eu tinha casa decimal, eu vou ter 23 da parte inteira. Então, vamos lá. Era 6,02, então a vírgula estava aqui. Eu vou andar 23 casas, tá bom? Então, eu vou ter o zero, uma casa, duas, a vírgula está andando, ela estava aqui, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Como que vai ser feito isso na leitura, Silvana?
Então, eu já mostrei também para vocês leitura de número. A gente costuma dar uma separadinha de 3 em 3 casas, né, que é unidade, dezena e centena, para ficar mais fácil a sua leitura. Porque depois que você separou, só vim renomeando ponto por ponto, ou espaço por espaço. Então, o primeiro, ó, 1000, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões. Então, eu tenho 602 sextilhões de partículas, de átomos, em 56 gramas de ferro. Então, isso que é a nossa constante Avogadro, tá? Então, vamos lá. Imagine que você leia uma manchete assim. Engenheiro propõe motor que pode alcançar 30% da velocidade da luz. Você lembra que na aula passada eu andei falando de velocidade de luz, da luz, né? Então, vamos para o nosso motor. Logo, você pensa, como seria bom viajar pelo espaço em uma nave, né? Vamos lá, com esse motor. Então, você põe a imaginar que você vai a Marte, né? Você vai a Marte, seria tão bom, e quanto que seria rápido com esse motor, né? Então, vamos lá. A tabela abaixo, a tabela, né, que não está abaixo, já está para frente, mostra algumas das menores distâncias entre Marte e Terra em algum momento. Porque você lembra na geografia ou nas ciências, né, biologia, você vai ver as distâncias da Terra ao Sol. Ora está mais próximo, né? A Terra está mais próximo do Sol, ora ela está um pouco mais longe, certo? Então, a distância entre a Terra e o Sol tem hora também que vai ficar mais próximo, hora que vai ficar mais longe um pouquinho. Então, vamos lá. Então, essa tabela mostra isso. Esse aqui são as menores distâncias entre Marte e a Terra. Então, olha aqui. No dia 14 de abril de 2014, nós tivemos a menor distância, que foi 0,621 UA. O que é o UA mesmo? A aula passada, né? Da semana passada, nós mexemos muito com isso, que é a unidade astronômica, que é a distância da Terra ao Sol. Então, vamos lá. Então, tem a tabelinha mostrando tudo isso aí. Então, qual seria o tempo gasto se essa viagem fosse acontecer em outubro deste ano, certo? Com tal velocidade, ou seja, eu quero saber o tempo que eu vou gastar de ir daqui em Marte em outubro deste ano, tá? Então, só relembrando para você, velocidade da luz é 300.000 quilômetros por segundo. Então, com essa informação, fica fácil calcular os 30% de 300.000 quilômetros por segundo. Como que fica isso? Vamos lá, é 300.000 vezes 30%. O que é 30%? É 30 por 100, tá? Então, 30 por 100. Então, tá lá, ó, 30 por 100. Eu posso, né, você já escutou muito dos seus professores, que eles são excelentes, eles falam assim, corta o zero, né? Então, vamos lá, eu posso cortar esses 2 zeros com os 2 zeros, certo? Então, cortando os 2 zeros. Por quê, Silvana? Porque é 300.000 dividido por 100, porque eu estou dividindo por 100, que deu 3.000. 100 dividido por 100 dá 1. Então, fazendo as contas, sobrou 3.000 vezes 30, que é 90.000 quilômetros por segundo. Significa que essa nave espacial consegue andar na velocidade, imagina, 90.000 quilômetros. Ela percorre 90.000 quilômetros em 1 segundo. É rápido, né? Eu queria ter um motor desse,
Então, vamos lá. A data em outubro, né? Na unidade astronômica, que vai acontecer, Marte vai ficar mais próximo da Terra, era no dia 6 de outubro. Então, no dia 6 de outubro deste ano de 2020, você vai ter uma aproximação do planeta, onde que eles vão ficar com uma distância menor, de 0,4 unidade astronômica. Só lembrando a vocês, a minha unidade astronômica é 150 milhões de quilômetros. Então, agora basta fazer a conversão, que é o que a gente está fazendo hoje, não é? Então, vamos lá. É 0,4 unidade astronômica vezes 150 milhões de quilômetros. Eu tenho quanto? 160 milhões e 500 mil quilômetros. Bom, só que tem como é que é? Eu tenho que pensar em segundos, porque eu tenho 61.500 quilômetros, mas isso não é uma unidade de tempo. E a gente queria saber quanto tempo que iria gastar. Bom, também é segundo. Se gastar mais de um segundo, né? Aliás, se gastar dentro do que é o segundo, 60 segundos. Se for uma unidade maior, né? Se for uma quantidade maior do que 60, você vai ter que passar essa unidade para minuto. Então, toda vez que você tem 60 minutos, 60 segundos, você não pode escrever 60 segundos. 60 segundos você tem que falar que é um minuto. Porque a cada 60 segundos forma um minuto. Então, você sempre tem que ficar atento nessa situação. Então, vamos lá. Então, basta dividir. Então, eu vou dividir 61 milhões e 500 mil quilômetros pela velocidade que está o motor, que é 90 mil quilômetros por segundo. Presta atenção aqui, ó. Quilômetro por quilômetro simplifica, tá? Quilômetro por quilômetro, a gente corta, que a gente fala que corta porque simplifica. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 61 milhões e 500 dividido por 90 mil, que eu encontrei o quê? 683 segundos e 3333 eternamente, que caiu numa dízima periódica, né? No caso desse número aqui, seria 33 centésimos do segundo. Eu acho que não é necessário a gente mexer com essa parte menor do que segundo. Por isso que a gente vai fazer um arredondamento. A gente vai verificar. O 3 está mais próximo de 40 ou mais próximo de 30. No caso, eu vou para cá, ó. O 3 está mais próximo de 4 ou de 3, levando em consideração esse resto aqui. No caso, ele fica mais próximo de 3. Então, por isso que eu vou fazer 683 dividido por 60. Ô, gente, toma muito cuidado. Você vai encontrar em muitos lugares, em internet, em todo o momento, os outros colocando isso na calculadora. Não que não possa, mas vocês têm que aprender que segundo, minuto, não é base decimal, tá? Ela é hexagonal. Então, ela roda de 60 em 60 minutos. O segundo roda de 60 em 60 segundos. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu trouxe para você a divisão em detalhe, para você ficar atento, e vou falar para você como que você faz na calculadora, tá bom? Então, vai ser 683 dividido por 60, porque deu um número maior do que 60 segundos, concorda comigo? Porque eu falei que para cada 60 segundos eu tenho que converter em minuto. Então, vamos lá. Eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então vai ser 683 dividido por 60,
que vai dar 11. 11 vezes 60, 660. Subtraindo, 23. O quociente, o resto é o segundo que sobrou. Milhões de quilômetros. Então, vamos lá. A tabela mostra a distância entre os planetas ao Sol em unidade astronômica. Então, eu tenho um planeta e as unidades astronômicas. Então, Mercúrio gasta 0,4 unidade astronômica até o Sol. Então, vamos ajudar a nossa bonequinha, que passou lá no princípio, para você entender. Tá lá. Qual é a distância de Saturno a Mercúrio em quilômetros? Vamos imaginar, eu tenho o Sol, aí eu tenho, né, a órbita, né, de Mercúrio, a órbita de Saturno. A distância do Sol até Mercúrio deu 0,4 unidades astronômicas. Do Sol até Saturno deu 9,5 unidades astronômicas. Para eu calcular a distância de Mercúrio a Saturno, basta tirar a distância aqui, ó, de Mercúrio